Olá pessoal, e aí? Segundo semestre começando, e você acha que não vai dar tempo? Então corre, vamos fazer a leitura da Bíblia. Vamos ler agora o livro de Oséias. A palavra do Senhor que foi dirigida a Oséias, filho de Beri, nos dias de Uzias, Jotão, Acais e Ezequias, reis de Judá, e nos dias de Jeroboão, filho de Joás, reis de Israel. Quando pela primeira vez falou o Senhor por intermédio de Oséias, então o Senhor lhe disse: Vai, toma uma mulher de prostituições, terá filhos de prostituições, porque a terra se prostituiu, desviando-se do Senhor. E foi-se, pois, e tomou ele a Gomer, filha de Diblaim. E ela concebeu e deu à luz um filho. E disse-lhe o Senhor: Coloca o nome de Jezreel, porque daqui a pouco eu castigarei pelo sangue de Jezreel a casa de Jeú, e farei cessar o reino da casa de Israel. Naquele dia, quebrarei o arco de Israel no vale de Jezreel. Tornou ela, Gomer, esposa de Oséias, a conceber e deu à luz uma filha. E disse o Senhor a Oséias: Coloca-lhe o nome de desfavorecida, porque eu não mais retornarei a favorecer a casa de Israel para lhe perdoar. Porém, da casa de Judá me compadecerei e os salvarei pelo Senhor seu Deus, pois não os salvarei pelo arco, nem pela espada, nem pela guerra, nem pelos cavalos e nem pelos cavaleiros. Depois de haver desmamado a sua filha, concebeu e deu à luz a um filho. Disse o Senhor a Oséias: Coloca-lhe o nome, não mais meu povo, porque vós não sois meu povo, nem eu serei o vosso Deus. Todavia, o número dos filhos de Israel será como a areia do mar, que não se pode contar. E acontecerá que no lugar onde se lhes dizia: Vocês não são meu povo, será dito: Vocês são filhos do Deus vivo. Os filhos de Judá e os filhos de Israel se congregarão e constituirão sobre si uma só cabeça, e subirão da terra, porque grande será o dia de Jezreel. Chamai o vosso irmão, meu povo, e a vossa irmã, favor. Capítulo 2. Repreendei a vossa mãe, repreendei, porque ela não é a minha mulher, e eu não sou o seu marido, para que ela afaste as suas prostituições da sua presença e seus adultérios de entre os seus seios, para que eu não a deixe despida e a ponha como no dia em que ela nasceu, e a torne semelhante a um deserto e faça como a terra seca, e a mate de sede. E não me compadeça dos seus filhos, porque são filhos de prostituição, pois a sua mãe se prostituiu. Aquela que os concebeu ouve-se torpemente, porque diz: Irei atrás de meus amantes, que me dão o pão e a minha água, e a minha lã e o linho e o óleo, e as minhas bebidas. Portanto, eis que cercarei o seu caminho com espinhos, e levantarei um muro contra ela, para que ela não ache as suas veredas. Ela irá em seguimento de seus amantes, porém não os alcançará. Buscá-lo-ás, sem contudo os achar. Então dirá: Irei e tornarei para o meu primeiro marido, porque melhor me ia então do que agora. Ela, pois, não soube que eu é que lhe dei o trigo, o vinho, o óleo e lhe multipliquei a prata e o ouro, para que eles usaram para Baal. Portanto, me tornarei e reterei a seu tempo meu trigo, meu vinho, e arrebatarei a minha lã e o meu linho, que lhe deviam cobrir a sua nudez. Agora descobrirei suas vergonhas aos olhos dos seus amantes, e ninguém livrará da minha mão. Farei cessar todo o gozo, e as suas festas, e a lua nova, e os sábados, e todas as suas solenidades. Devastarei a sua vide e a sua figueira, de que ela se diz: Esta é a paga que me deram os meus amantes. Eu, pois, farei deles um bosque, e as bestas feras do campo as devorarão. Irei castigá-los pelos dias dos Baalins, nos quais lhes queimou incenso, e se adornou com as suas arrecadas e com as suas joias, e andou atrás de seus amantes, mas de mim se esqueceu, diz o Senhor. Portanto, eis que eu a trarei e a levarei para o deserto, e lhe falarei ao coração, e lhe darei
dali as suas vinhas, o vale de Acor, por porta de esperança. Será ela agradável como nos dias da sua mocidade e como no dia em que subiu da terra do Egito. Naquele dia, diz o Senhor, ela me chamará meu marido, e já não me chamará meu Baal. De sua boca tirarei os nomes dos Baalins, e não mais se lembrará desses nomes. Naquele dia farei, em favor dela, aliança com as bestas feras do campo, e com as aves do céu, e com os répteis da terra. E tirarei desta o arco e a espada, e a guerra, e farei o meu povo repousar em segurança. Desposar-te-ei comigo para sempre. Desposar-te-ei comigo com justiça e com juízo, e com benignidade e misericórdia. Também com fidelidade, e conhecerás que eu sou o Senhor. Naquele dia eu serei através dela agradável, diz o Senhor, agradável aos céus, e estes à terra. A terra dará o seu fruto, o seu vinho, o trigo, o óleo, e estes darão a Israel. Semearei Israel para mim na terra, e compadecer-me-ei de Lo-Ruamá, que é a desfavorecida, e a não meu povo, que é Lo-Ami. Tu és o meu povo, e ele dirá, tu és o meu Deus. Capítulo 3. Disse-me o Senhor, vai outra vez e ama a mulher, amara do seu amigo e adulterarás. Não como o Senhor ama os filhos de Israel, embora eles olhem para os outros deuses e amem bolos e passas. Compre-a, pois, para mim, por 15 peças de prata e 1 homem e meio de cevada. E lhe disse, tu esperarás por mim muitos dias, não te prostituirás, e nem serás de outro homem. Assim também eu esperarei por ti, porque os filhos de Israel ficarão por muitos dias sem rei, sem príncipe, sem sacrifício, sem coluna, sem estola sacerdotal ou ídolos do lar. Depois tornarão os filhos de Israel e buscarão o Senhor seu Deus e a Davi seu rei, e nos últimos dias, tremendo, se aproximarão do Senhor e da sua bondade. Ouvi a palavra do Senhor, vós filhos de Israel, porque o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra, porque nela não há verdade, nem amor, nem conhecimento de Deus. O que só prevalece é perjurar, mentir, matar, furtar, adulterar, e há arrebatamentos e homicídios sobre homicídios. Por isso a terra está de luto, e todo o que mora nela desfalece, com os animais do campo e com as aves dos céus. E os peixes do mar perecem. Todavia, ninguém contenda, ninguém repreenda, porque o povo é como os sacerdotes aos quais acusa. Por isso tropeçará de dia, e o profeta contigo tropeçará de noite, e destruirei a tua mãe. O meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Porque tu, sacerdote, rejeita o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não seja sacerdote diante de mim, visto que você se esqueceu da lei do Senhor teu Deus. Também eu me esquecerei dos teus filhos. Quanto mais estes se multiplicaram, tanto mais contra mim pecaram. Eu mudarei a sua honra em vergonha, e alimentam-se do pecado do meu povo e da maldade que dele tem desejo ardente. Por isso, como é o povo, assim é o sacerdote. Irei castigá-lo pelo seu procedimento e lhe darei o pago pelas suas obras. Comerão, mas não se fartarão. Serão entregues à sensualidade, mas não se multiplicarão, porque ao Senhor deixaram de adorar. A sensualidade, o vinho, o mosto, tiram todo o entendimento. O meu povo consulta o seu pedaço de madeira, e a sua vara lhe dá resposta, porque um espírito de prostituição os enganou. Eles, prostituindo-se, abandonaram o Senhor seu Deus. Sacrificam sobre o cimo dos montes e queimam incenso sobre os outeiros debaixo do carvalho, e debaixo das árvores e dos terebintos, porque é boa a sua sombra. Por isso, vossas filhas se prostituem e as vossas noras adulteram. Não castigarei vossas filhas, que se prostituem, nem as suas noras, quando adulteram, porque os homens mesmos se retiram com as suas meretrizes e com as prostitutas cultuais, e sacrificam, pois o povo que não tem entendimento corre para a sua própria perdição.
Ainda que tu, ó Israel, queres prostituir-se, contudo, não se faça culpado Judá, nem venhais a Gilgal, e não subais a Bet-Even, nem jureis dizendo, vive o Senhor, como vara rebelde se revelou Israel. Será que o Senhor o apacenta como a um cordeiro em vasta campina? Efraim está entregue aos ídolos, é deixá-lo. Tendo acabado de beber, eles se entregam à prostituição, e seus príncipes amam apaixonadamente a desonra. O vento os envolve nas suas asas, e envergonhar-se-ão por causa dos seus sacrifícios. Capítulo 5. Ouvi isto, ó sacerdotes, e escute, ó casa de Israel, e dai ouvidos, ó casa do rei, porque este juízo é contra vocês, visto que fostes um laço em Mispá, e rede estendida sobre Tabor. Na prática de excessos vos aprofundastes, mas eu castigarei todas elas. Conheço Efraim e Israel, não me está em oculto, porque agora tem se prostituído, ó Efraim, e Israel está contaminado. O seu proceder não lhes permite voltar para o seu Deus, porque um espírito de prostituição está no meio deles e não conhece ao Senhor. A soberba de Israel abertamente o acusa. Israel e Efraim cairão por causa da sua iniquidade, e Judá cairá juntamente com eles. Estes irão com os seus rebanhos e o seu gado à procura do Senhor, porém não o acharão. O Senhor se retirou deles. Alevosamente se houveram contra o Senhor, porque geraram filhos bastardos. Agora a festa da lua nova os consumirá com as suas porções. Tocai a trombeta em Gibeá, e em Ramá tocai a trombeta. Levantai gritos em Bet-Even. Cuidado, Benjamim! Efraim torna-se a assolação no dia do castigo. Entre as tribos de Israel, tornei conhecido o que se cumprirá. Os príncipes de Judá são como os que mudam os marcos. Derramarei, pois, o meu furor sobre eles como água. Efraim está oprimido e quebrantado pelo castigo, porque foi do seu agrado andar após a vaidade. Portanto, para Efraim serei como uma traça, e para a casa de Judá como um podridão. Quando Efraim viu a sua enfermidade e Judá a sua chaga, subiu Efraim à Assíria e se dirigiu ao rei principal, para que o acudisse e o ajudasse. Mas ele não poderá curá-los, nem sarar as suas chagas, porque para Efraim serei como um leão, e como um leãozinho para a casa de Judá. Eu mesmo, os despedaçarei, e irei embora. Arrebatá-lo-eis, e não haverá quem os livre. Irei e voltarei para o meu lugar, até que reconheçam-se culpados e busquem a minha face. Estando eles ainda angustiados, cedo me buscarão, dizendo. Capítulo 6. Vinde e voltemos para o Senhor, porque Ele nos despedaçou e nos sarará. Ele fez a ferida e ligará. Depois de 2 dias, nos revigorará. Ao terceiro dia, nos levantará, e viveremos diante dele. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Como a alva, a sua vinda é certa, e ele descerá sobre nós como a chuva seródia que rega a terra. Que te farei, ó Efraim? E o que te farei, ó Judá? Porque o vosso amor é como a nuvem da manhã e como o orvalho da madrugada que cedo passa. Por isso os abati por meio dos profetas, pela palavra da minha boca os matei. E os meus juízos sairão como a luz. Pois misericórdia quero, não sacrifício. E o conhecimento de Deus quero mais do que os holocaustos. Mas eles transgrediram a aliança como Adão. Eles se portaram alevosamente contra mim. Gileade é a cidade dos que praticam injustiça manchada de sangue, como hordas de salteadores, que espreitam alguém. Assim é a companhia dos sacerdotes, pois matam no caminho para Siquém e praticam abominações. Vejo uma coisa horrenda na casa de Israel. Ali está a prostituição de Efraim. Israel está contaminado. Também tu, ó Judá, serás ceifado. Capítulo 7. Quando me disponho a mudar a sorte do meu povo e a sarar a Israel, se descobre a iniquidade de Efraim, como também a maldade de Samaria, porque praticam falsidade. Por dentro há ladrões, e por fora rouba a horda de salteadores. Não dizem no seu coração que eu me lembro de toda a sua maldade. Agora, pois, os seus próprios feitos o cercam, e acham-se diante da minha face.
Com a sua malícia alegram ao rei, com as suas mentiras alegram os príncipes. Todos eles são adúlteros, semelhantes ao forno aceso pelo padeiro, que somente cessa de atiçar o fogo, desde que sovou a massa, até que ela seja levedada. No dia da festa do nosso rei, os príncipes se tornaram doentes com o excitamento do vinho, e ele deu a mão aos escarnecedores, porque prepararam o coração como um forno enquanto estão de espreita. Toda a noite dorme o seu furor, mas pela manhã arde como labareda de fogo. Todos eles são quentes como um forno e consomem os seus juízes. Todos os seus reis caem, ninguém há entre eles que me invoque. Efraim se mistura com os povos e é um pão que me foi revirado, que não foi virado. Estrangeiros lhe comem à força, e ele não o sabe. Também as cães já se espalham sobre ela, e ele não o sabe. A soberba de Israel abertamente o acusa. Todavia, eles não voltam para o Senhor seu Deus, nem o buscam em tudo isso, porque Efraim é como uma pomba enganada, sem entendimento. Chamam o Egito e vão para a Assíria. Quando forem, sobre eles estenderei a minha rede e como aves do céu os farei descer. Irei castigá-los segundo o que eles têm ouvido na sua congregação. Ai deles, porque fugiram de mim. Destruição sobre eles, porque se rebelaram contra mim. Eu os remiria, mas eles falam mentiras contra mim. Não chamam a mim de coração, mas dão uivos nas suas camas. Para o trigo e para o vinho se ajuntam, mas contra mim eles se rebelam. Adestrei e fortaleci os seus braços, no entanto, maquinaram contra mim. Eles voltam, mas não para o Altíssimo. Fizeram-se como um arco enganoso e caem a espada os seus príncipes por causa da insolência da sua própria língua. Este será o seu escárnio na terra do Egito. Capítulo 8. Embocam a trombeta. Ele vem como a águia contra a casa do Senhor. Porque transgrediram a minha aliança e se rebelaram contra a minha lei. A mim me invocaram, nosso Deus. Nós, Israel, te conhecemos. Israel rejeitou o bem. O inimigo o perseguirá. Eles estabeleceram reis, mas não de minha parte. Constituíram príncipes, mas eu não o soube. E da sua prata e do seu ouro fizeram ídolos para si mesmos, para serem destruídos. O teu bezerro, ó Samaria, é rejeitado. A minha ira se acende contra eles, até quando serão eles incapazes da inocência? Porque vem de Israel, é obra de artífice, não é de Deus. Mas em pedaços será desfeito o bezerro de Samaria. Porque semeiam ventos e cegarão tormentas. Não haverá seara, a erva não dará farinha. E se der, irão comer os estrangeiros. Israel foi devorado, agora está entre as nações como coisa que a ninguém se agrada. Porque subiram para a Síria. O jumento montês anda solitário, mas Efraim mercou amores. Todavia, ainda que eles merquem socorros entre nações, eu os congregarei. Já começaram a ser diminuídos por causa da opressão do rei dos príncipes. Porquanto Efraim multiplicou altares para pecar, estes lhe foram para pecar. Embora eu lhe escreva a minha lei em 10.000 preceitos, estes seriam tidos como coisa estranha. Amam o sacrifício e por isso sacrificam, pois gostam de carne e a comer. E comem, mas o Senhor não aceita. Agora se lembrará da sua iniquidade e lhes castigará o pecado. Eles voltarão para o Egito. Porque Israel se esqueceu do seu Criador e edificou palácios, e Judá multiplicou cidades fortes. Mas eu enviarei fogo contra as suas cidades fortes, fogo que consumirá os seus palácios. Não te alegres, ó Israel, e não te exultes como os povos, porque como te prostituiu e abandonou o seu Deus, amou a paga da prostituição em todas as suas eiras de cereais. E a eira e o lagar não os manterão, e o vinho novo lhe faltará. Na terra do Senhor não permanecerão, mas Efraim tornará ao Egito e na Assíria comerá coisa imunda.
Não derramarão libações de vinho ao Senhor, nem os seus sacrifícios lhe serão agradáveis. O seu pão será como um pão de pranteadores. Todos os que dele comerem serão imundos, porque o seu pão será exclusivamente para eles e não entrará na casa do Senhor. O que farei vós no dia da solenidade e no dia da festa do Senhor? Porque eis que eles se foram por causa da destruição, mas o Egito os ceifará. Mênfis os sepultará. As preciosidades da sua prata e as urtigas as possuirão. Espinhos crescerão nas suas moradas. Chegaram os dias do castigo e chegaram os dias da retribuição. Israel o receberá. O seu profeta é um insensato, um homem de espírito é um homem louco. Por causa da abundância da sua iniquidade, Israel, e o muito teu ódio. O profeta é a sentinela contra Efraim, ao lado do meu Deus. Laço de passarinheiro em todos os seus caminhos e inimizade na casa do seu Deus. Muito profundamente se corromperam como nos dias de Gileade. O Senhor se lembrará das suas injustiças e castigará os pecados deles. Achei a Israel como uvas em deserto. Vi a vossos pais como as primícias da figueira nova, mas eles foram para Baal e se consagraram à vergonha, a uma vergonhosa idolatria, e se tornaram abomináveis como aquilo que amaram. Quanto a Efraim, a sua glória voará como uma ave, não haverá nascimento, nem gravidez, nem concepção. Ainda que venham a criar seus filhos, eu os privarei deles, para que não fique nenhum homem. Ai deles, quando deles se apartar. Efraim, como planejei, seria como tiro plantado num lugar agradável. Mas Efraim levará seus filhos ao matador. Dá-lhes, ó Senhor, que lhes darás. Dá-lhes um ventre estéril e seios secos. Toda a sua malícia se acha em Gilgal, porque ali passei a aborrecê-los, por causa da maldade das suas obras. Os lançarei fora da minha casa, já não os amarei. Todos os seus príncipes são rebeldes. Ferido está Efraim, e secaram-se as suas raízes. Não dá fruto. Ainda que gere filho, eu os matarei. Os mais queridos do seu ventre os matarei. O meu Deus os rejeitará, porque não ouvem, e andarão errantes entre as nações. Israel é vide luxuriante, que dá fruto. Segundo a abundância do seu fruto, assim multiplicou seus altares. Quanto melhor a terra, tanto mais belas colunas fizeram. O seu coração é falso e por isso serão culpados. O Senhor quebrará seus altares e deitará abaixo as suas colunas. Agora, pois, dirão eles: não temos rei. Por que não tememos ao Senhor? E o rei, que faria por nós? Falam palavras vãs, juram falsamente, fazendo aliança, por isso brota o juízo como erva venenosa nos sulcos dos campos. Os moradores de Samaria serão atemorizados por causa do bezerro de Bet-Aven. O seu povo se levantará por causa dele, e os sacerdotes idólatras temerão por causa da sua glória que já foi. Também o bezerro será levado à Síria como presente ao rei principal, e Efraim se cobrirá de vexame, e Israel de vergonha por causa do seu próprio capricho. O rei de Samaria será como um lasca de madeira na superfície da água, e os atos de Even, pecado de Israel, serão destruídos. Espinheiros e abrolhos crescerão sobre os seus altares, e os montes se dirá: cobri-nos, e aos outeiros, caiam sobre nós. Desde os dias de Gibeá, pecaste, ó Israel, e nisto permaneceste. A peleja contra os filhos da perversidade não há de alcançar? A Gibeá? Castigarei o povo na medida de meu desejo, e congregar-se-ão contra eles os povos, quando eu os punir, por causa de sua culpa e transgressão. Porque Efraim era uma bezerra domada, que gostava de trilhar. Coloquei o jugo sobre a formosura de seu pescoço. Atrelei Efraim ao carro. Judá lavrará, Jacó lhe desfará os torrões. Então eu disse: semeai para vocês injustiça, e ceifai segundo a misericórdia. Arai o campo de pousio, porque é tempo de buscar ao Senhor até que ele venha, e chova a justiça sobre vocês. Araste a malícia,
colheste a perversidade. Comeste o fruto da mentira, porque confiaste nos seus carros e na multidão dos vossos valentes. Portanto, entre o seu povo se levantará tumulto de guerra, e todas as suas fortalezas serão destruídas, como Salmã destruiu a Bet-Arbel no dia da guerra. As suas mães ali foram despedaçadas com seus filhos. Assim vos fará Betel, por causa da vossa grande malícia. Como passa a alva, assim será o rei de Israel totalmente destruído. Quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito o chamei meu filho. Quanto mais eu os amava, tanto mais se iam da minha presença, sacrificavam a Baalins e queimavam incenso às imagens de escultura. Todavia eu ensinei a andar a Efraim e tomei nos meus braços, mas não atinaram que eu os curava. Atraí-o com cordas humanas e com laços de amor. Fui para eles como quem alivia o jugo de sobre as suas queixadas e me inclinei para dar-lhes de comer. Não voltarão para a terra do Egito, mas o assírio será o seu rei, porque recusaram converter-se. A espada cairá sobre as suas cidades e consumirá os seus ferrolhos, e devorará por causa dos seus caprichos. Porque o meu povo é inclinado a desviar-se de mim. Se é concitado a dirigir-se acima, ninguém o faz. Como te deixaria, ó Efraim? Como te entregaria, ó Israel? Como te faria como Admar? Como fazer-te como Zeboim? Meu coração está comovido dentro de mim, e as minhas compaixão se acende. Não executarei o furor da minha ira, e não tornarei para destruir Efraim, porque eu sou Deus e não homem, o santo no meio de ti, e eu não voltarei em ira. Andarão após o Senhor. Este bramará como leão, e bramando os filhos tremendo virão do ocidente. Tremendo virão como passarinhos, e os do Egito virão como pombas, e os da terra de Assíria, e os farei habitar em suas próprias casas, diz o Senhor. Efraim me cercou por meio de mentiras, e a casa de Israel com engano, mas Judá ainda domina com Deus e é fiel com o santo. Capítulo 12. Efraim apacenta o vento e persegue o vento leste todo o dia. Multiplica mentiras e destruição e faz aliança com a Assíria, e o azeite se leva ao Egito. O Senhor também com Judá tem contenda e castigará Jacó segundo o seu proceder, e segundo as obras o recompensará. No ventre pegou do calcanhar de seu irmão, e no vigor da sua idade lutou contra Deus. Lutou com o anjo e prevaleceu, chorou e lhe pediu graça em Betel, e achou a Deus, e ali falou Deus conosco. O Senhor, Deus dos exércitos, o Senhor é o seu nome. Converte-te a Deus. Guarda o amor e o juízo, e no teu Deus espera para sempre. Efraim, mercador, tem as suas mãos balança enganosa e ama a opressão. Mas diz, contudo me tenho enriquecido, e adquirido grandes bens, e em todos esses meus esforços não acharão em mim iniquidade alguma, nada que seja pecado. Mas eu sou o Senhor teu Deus, desde a terra do Egito. Eu ainda te farei habitar em tendas como nos dias da festa. Falei aos profetas e multipliquei as visões, e pelo ministério dos profetas propus símiles. Se há em Gileade transgressão, pura vaidade são eles. E se há em Gilgal sacrificam bois, os seus altares são como montões de pedra nos sulcos do campo. Jacó fugiu para a terra da Síria, e Israel serviu por uma mulher e por ela guardou o gado. Mas o Senhor, por meio de um profeta, fez subir Israel do Egito, e por um profeta foi ele guardado. Efraim muito amargamente provocou a ira. Portanto, o Senhor deixará ficar sobre ele o sangue por ele derramado, e fará cair sobre ele o seu opróbrio. Capítulo 13. Quando falava Efraim, havia temor, foi exaltado em Israel, mas ele se fez culpado no monte Baal e morreu. Agora pecam mais e mais, e da sua prata fazem imagens de fundição, ídolos segundo o seu conceito, todos obras de artífice, e dizem, sacrifiquem a eles, homens até beijam bezerros. Por isso serão como nuvem da manhã, como orvalho que cedo passa, como uma palha que se lança na eira, e como fumaça que sai por uma janela.
Todavia eu sou o Senhor teu Deus, desde a terra do Egito. Portanto, não conhecerá outro Deus além de mim, porque não há salvação senão eu. Eu te conheci no deserto, em terra seca. Quando tinha pasto, eles se fartaram, e uma vez fartos, ensoberbeceram o seu coração. Por isso se esqueceram de mim. Sou, pois, para eles como um leão, como um leopardo espreito no caminho. Como o urso a roubara de seus filhos, eu os atacarei, e lhes romperei a envoltura do coração. E como leão ali os devorarei, as feras do campo os despedaçarão. A tua ruína, ó Israel, vem de ti, e só de mim o teu socorro. Onde está agora o teu rei, para que te salve em todas as tuas cidades? E onde estão os teus juízes, dos quais disseste, dá-me príncipe? Eu te dei um rei na minha ira, e te tirei do meu furor. As iniquidades de Efraim estão atadas juntas, o seu pecado está armazenado. Dores de parto lhe virão. Ele é filho insensato, porque é tempo e não sai a luz, ao abrir-se-lhe da madre. Eu os remirei do poder do inferno, e os resgatarei da morte. Onde estão, ó morte, as suas pragas? Onde está, ó inferno, a sua destruição? Meus olhos não veem a mim arrependimento algum. Ainda que ele viceja entre os irmãos, virá o vento leste, o vento do Senhor, subindo do deserto, e secará a sua nascente e estancará a sua fonte. Ele saqueará o tesouro de todas as coisas preciosas. Samaria levará sobre si a culpa, porque se rebelou contra o seu Deus. Cairá a espada, os seus filhos serão despedaçados e as suas mulheres grávidas serão abertas pelo meio. Capítulo 14. Volta, ó Israel, para o Senhor. Volta para o Senhor teu Deus, porque pelos teus pecados está caído. Tende convosco palavras de arrependimento e convertei-vos ao Senhor. Digam-lhe, perdoa toda a minha iniquidade e aceita o que é bom. E em vez de novilhos, os sacrifícios dos nossos lábios. A Assíria já não nos salvará, não iremos montados em cavalos, não mais diremos a obra das nossas mãos, tu és o nosso Deus. Por ti o órfão alcançará misericórdia. Curarei a sua infidelidade. Eu de mim mesmo os amarei, porque a minha ira se apartou deles. Serei para Israel como um orvalho. Ele florescerá como o lírio e lançará as suas raízes como o cedro do Líbano. Enceder-se-ão os seus ramos, o seu esplendor será como a oliveira e a sua fragrância como a do Líbano. Os que se assentam de novo à sombra voltarão, e serão vivificados como o cereal, e florescerão como a vide. A sua fama será como a do vinho do Líbano. Ó Efraim, que tenho eu com os ídolos? Eu te ouvirei e cuidarei de ti. Sou como cipreste verde, e de mim procede o teu fruto. Quem é sábio, que entenda essas coisas, e quem é prudente, que as saiba, porque os caminhos do Senhor são retos, e os seus justos andarão neles, mas os transgressores neles cairão.